E aí, falando agora da terapia renal substitutiva, né, que é quando esse paciente já chega, infelizmente, na sua função renal final, né, enquanto a gente consegue conservar, a gente faz o tratamento conservador com alimentação, claro, exercício físico, né, vai ter que ser uma mudança de hábito e com o tratamento medicamentoso que eu acabei de sinalizar para vocês. Então, levando em consideração a terapia renal substitutiva, né, eu vou trazer um pouco aqui uma comparação das diálises, né, que são hemodiálise e diálise peritoneal. Vale a pena ressaltar, né, que a diálise peritoneal ela é geralmente realizada em casa, né, e exige um treinamento e participação ativa tanto do paciente quanto do cuidador. Então, ou seja, tem que ser um paciente cuidador que, de uma certa forma, tenha um certo nível de aquisição, né, que tenha um certo nível de entendimento, porque exige, né, uma mudança também no quarto da pessoa, né? Algo que seja padronizado para evitar tipos de infecções, um certo tipo de alfabetização, entendimento. Então, não são todos os pacientes, às vezes, que compreendem bem essa terapia e que têm indicação de fazer, tá? E a HD ela é realizada de forma ambulatorial, né? E exige uma menor participação do paciente. Vale salientar aqui, gente, que nesse percurso da doença renal crônica, o paciente ele pode iniciar uma terapia com hemodiálise, depois migrar para a diálise peritoneal, ou iniciar com diálise peritoneal e depois migrar para a hemodiálise, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas em comuns delas, né? Primeiro, ambos são métodos bem estabelecidos como terapia renal substitutiva, tá? Eles são indicados para a mesma finalidade, que seria a remoção de toxinas, equilíbrio de eletrólitos, controle de volume extracelular. Os desfechos são semelhantes em populações elegíveis para os dois métodos, certo? Em relação à morbimortalidade, a gente traz que, em características gerais, né, quer dizer, em relação à própria terapia, né, a hemodiálise ela acaba sendo mais eficiente, porém ela é intermitente, né? São 12 horas semanais, o paciente precisa ir 3 vezes ao ambulatório, né, para fazer sessões de aproximadamente 4 horas. A diálise peritoneal ela é menos eficiente, porém ela pode ser contínua, né, até 100 a 108 horas semanais, e o paciente faz em casa, durante o horário até do sono, de dormir, né, é tranquilo. Quanto aos eletrólitos, na hemodiálise tem grande variação durante a semana. Na diálise peritoneal ela já é mais estável. A ultrafiltração, na hemodiálise, ela ocorre por pressão hidrostática, já na diálise peritoneal, ela ocorre por pressão osmótica, né, e oncótica. A membrana, na hemodiálise, ela é sintética, né, porque vai depender do capilar. E na diálise peritoneal, ela é biológica, que é o peritônio, né, que é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, né, as infecções do peritônio é algo que realmente a gente tem que ter cuidado. As complicações comuns, né, em hemodiálise é a infecção por catéter, né, e ganho de peso interdialítico. Na diálise peritoneal, peritonite ou piora do controle do diabetes, certo? Função residual, a gente vê que na diálise peritoneal ela é melhor preservada, tá bom? E aqui, quanto à questão de mortalidade, realmente o fósforo, né, ele tem melhor controle na HD, a albumina ela tem tendência a hipoalbuminemia na diálise peritoneal, né, devido a essa perda de albumina pela membrana peritoneal. A adequação, a utilização do KTV como parâmetro único é insuficiente, infelizmente, para comparar os métodos. HVE, ele tem maior prevalência na diálise peritoneal. A anemia, ela é maior necessidade de agentes estimuladores da eritropoese e de ferro na HD, né, que a gente vê com bastante frequência esses pacientes fazendo uso de Nuropurum e Emax, não é isso? Então, a outra terapia renal substitutiva é o transplante renal. Eu trouxe só imagens, por quê? Porque muitas vezes os pacientes pensam que a terapia, fazendo o transplante renal, ele vai ficar bom, né? Vai sair da diálise, vai ficar tranquilo, não vai precisar ter cuidados. E a doença renal crônica, infelizmente, ela não tem cura. Então, o transplante renal, ela também é um tipo de terapia renal substitutiva. Então, hoje, atualmente, nós temos três, né? Diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal. O transplante, ele pode ser de doador vivo, né? Que é alguém da família, ou doador falecido, certo?
Vale salientar aqui que quando o paciente está na doença renal crônica, ele tem o direito, né, claro, de escolher qual tipo de terapia renal substitutiva ele prefere quando chegar no tempo. Se ele vai fazer diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante. O transplante ele precisa de bastante investigações, né, saber se tem alguém da família que queira realmente doar e uma bateria de exames para que realmente esse paciente, esse doador, possa estar apto para doar. Tá certo?